vamos hoje conversar sobre oração missional, sobre o nosso dever como servos de Deus de colocarmos diante do Senhor a missão da igreja, né? E como nós, na verdade, aproximamos essa oração dessa prática. Eu vou usar como base a carta de Paulo à igreja de Éfeso e vou ler com vocês o capítulo 1, a partir do verso 15, em que Paulo narra aqui a oração que ele fazia por essa igreja. Então eu convido você a abrir comigo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que possa ser mencionado, não só do presente século, mas também do vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Olha, eu queria muito que nessa lição, nesse estudo, a gente conseguisse dimensionar a potencialidade da igreja e que a gente conseguisse, junto a isso, entender a missão da igreja, né? É claro que falar de missão da igreja é algo muito amplo, né? A gente fala de missão da igreja em termos evangelísticos e aí a gente vai ter que tocar em vários pontos que são muito peculiares e muito importantes para a nossa compreensão do evangelho. E eu queria, na verdade, mergulhar também aqui naquilo que Paulo está dizendo para essa igreja. A gente sabe bem que essa carta à igreja de Éfeso, ela é um bom manual eclesiástico, né? Paulo está aqui já narrando o que é a igreja, na verdade, né? Ou quem está sobre a igreja, está colocando Cristo como o cabeça, como o destaque, e está descrevendo esse Cristo como alguém poderoso, sobre alguém que o poder de Deus age, inclusive desde a ressurreição dos mortos. Existe um poder de Deus que age em Cristo, e esse mesmo poder que está em Cristo, desde que ele ressuscitou dos mortos, está sobre a igreja, sendo governada por Cristo. Então, uma das coisas essenciais que Paulo está dizendo aqui é que a igreja, em essência, precisa ser governada por Jesus Cristo. Não pode ser governada por parâmetros humanos. Então, sempre que nós estamos falando sobre essa ideia de fugir da religiosidade, e na última lição nós conversamos sobre o lugar de oração, né, sobre esses paradigmas religiosos que por vezes parecem para a gente ser inofensivos, né? Mas é só uma prática, é só um costume, né? E nós estamos, na verdade, por vezes, mais apegados aos costumes tradicionais do que à governança de Cristo e ao ministério de Cristo sobre nós. Isso faz com que, aos poucos, a gente vá transicionando o governo de Cristo sobre a igreja para um governo humano, um governo sobrenatural e poderoso de Cristo para um governo, na verdade, tradicional, natural, carnal e limitado da religiosidade humana. Então, é por isso que eu sempre falo que religião, né, do latim, religare, é o intento humano e sem ligar a Deus. Geralmente não dá certo. E Jesus Cristo é a proposta divina para a reconciliação do homem para com Deus. Está para além da religião, está para além dos paradigmas religiosos, está muito acima das tradições denominacionais, está muito acima dos cantores cristãos, dos hinários e das nossas
métricas de vestuário religiosos. Jesus está acima disso tudo e ele é o cabeça da igreja. Quando nós falamos sobre oração missional, o pensamento para mim é esse. Eu preciso orar para que Cristo governe a igreja. Eu preciso orar e, diante da minha reflexão, diante da minha vida com o Senhor, eu preciso pedir para que Ele governe a minha vida, Ele governe os meus atos, Ele esteja à frente dos meus intentos. Olha, é por isso que Paulo está aqui pedindo, né? Está descrevendo a sua oração sobre a igreja de Éfeso, e ele diz, olha, no verso 17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, o que Paulo está dizendo é que o que essa igreja necessita é mergulhar nessa glória do Pai. Paulo está descrevendo aqui com palavras muito específicas o poder que atua sobre a igreja. Né? No capítulo 2 ele vai descrever a graça ao qual nos dá acesso a essa glória, né? Como nós temos acesso a esse pleno conhecimento, a essa plena revelação. E esse vai ser o segundo aspecto que eu vou enfatizar, mas que o mais importante, o que torna essa igreja governada por Jesus e por isso cumprindo a sua missão, é o pleno conhecimento de Cristo. O esforço, né, o vigor da igreja, né, a concentração da igreja, o alvo da igreja é esse. É por isso que a gente tem também, lá no capítulo 12 de Hebreus, quando o autor aos Hebreus narra ali o que é fé, e depois vem trazendo aquela lista de heróis da fé, ele vai descrever assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Então, o objetivo da nossa vida, né, a missão, ela é guiada, ela só é concluída, ela só é efetiva quando nós conseguimos nos afastar daquilo que cega os nossos olhos, daquilo que tenta ludibriar os nossos olhos, e nós conseguimos conhecer Jesus de perto e prosseguir em conhecê-lo. Existe um cântico muito bonito, né, que o título é Te Conhecer, que o autor do cântico diz, te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida. Então, o alvo da oração missional é o conhecimento de Jesus. O alvo da oração pela igreja, né, pelos missionários, é que esses missionários que estão ao redor do mundo não sejam apenas sustentados financeiramente, algo que nós precisamos fazer. Orar não somente para que o evangelho chegue, para que a ação evangelística aconteça, para que os programas da igreja aconteçam, mas principalmente ter em mente que existe uma necessidade de oração para que a igreja que faz os programas tenha nos programas a presença de Jesus, tenha em suas intenções, tenha, né, em suas ações a presença e o conhecimento de Jesus. É isso que Paulo está orando aqui. E aí, caminhando para frente, Paulo vai dizer, eu peço que ele, né, esse Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que Paulo está dizendo aqui é que ele ora para que, diante desse pleno conhecimento de Jesus, a igreja tenha o conhecimento, tenha a percepção, tenha a abertura de visão para essa potencialidade que é ter Jesus como cabeça, que é receber da glória de Deus, da plenitude da glória de Deus. Quando a gente lê a carta de Paulo à igreja de Colossos, Paulo diz, e aprove o Senhor colocar sobre Cristo
a plenitude de todas as coisas. Pensa comigo, né? Deus deu a Jesus a plenitude de todas as coisas, a plenitude do seu ser, nele tudo existe, nele tudo subsiste, e a esse Cristo nós chamamos de cabeça. É a esse Cristo que nós seguimos como igreja, e é essa cabeça que tem as ideias, que tem os movimentos, que tem as sinapses que levam para as ações da igreja. É por isso que cada ação da igreja precisa ser conduzida por Jesus, e cada ação da igreja conduzida por Jesus é poderosa. Orar por missões ou orar por missão, oração missional, não é orar somente por programa missionário, por campanha missionária. Existe o seu valor nisso. Mas eu gostaria muito de, nessa lição, enfatizar eu como aquele que ora, como um sujeito que tem a noção de todo o potencial da igreja em Cristo Jesus. E o que é mais interessante, que Paulo vai equilibrar esse discurso para que ele não vire um discurso megalomaníaco, para que ele não vire um discurso em que a igreja vira uma superpotência mundial e oprime os outros. Paulo vai nos lembrar no capítulo 2 que nós temos acesso a esse poder, que nós temos acesso a essa riqueza dessa graça, a riqueza da glória, da herança dos santos. Nós temos apenas acesso somente pela graça. Olha, isso não vem de vocês, isso é dom gratuito de vocês, para que ninguém se glorie. Então a ideia não é que, olha, a igreja precisa dominar as nações e precisa reger a nação do Brasil. Inclusive, isso é uma ideia totalmente antibíblica, que o que a igreja precisa é iluminar poderosamente o mundo através desse reconhecimento de que Jesus é o cabeça da igreja. A minha oração, esse meu momento de fechar a porta, de olhar para o meu coração, é o momento que eu lembro disso. Senhor, Tu és o cabeça da igreja e por isso nós somos cheios da Tua glória, nós somos cheios dessa herança poderosa no Senhor e por isso nós temos uma vocação de esperança. Olha que interessante, essa glória de Deus, ao qual a igreja detém pela graça, ela é chamada de Paulo uma vocação da esperança. Né? Nós temos a vocação de trazer esperança para o mundo. Está acumulado em nós, mesmo diante de um mundo caído, a vocação de levar esperança para o mundo, a vocação de mostrar ao mundo a glória e a graça de Jesus. Olha que interessante como ele termina essa descrição da igreja. E ele diz agora sobre Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo. Então, esse poder que está sobre a igreja, né, esse poder que é herança dos santos, esse poder que é a suprema grandeza que está sobre nós, exerceu o poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Isso é muito lindo dizer, que o mesmo poder que estava em Cristo, o tirando da morte, está sobre a igreja hoje. E fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, e ele termina com essa frase: a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a gente tem as definições de igreja como eclesia, né, a assembleia dos que creem, os chamados para fora, e Paulo está aqui definindo a igreja dessa forma. A igreja é o seu corpo, e o seu corpo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que profunda essa imagem que Paulo está narrando sobre a igreja. Às vezes você acha que a igreja é o seu pastor, você acha que a igreja é o domingo, você acha que a igreja é o seu grupo pequeno, você acha que a igreja é o seu grupo de amigos de mais de 30 anos. E o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está sobre a igreja o poder de Jesus Cristo, que pode dominar e mudar, transformar qualquer circunstância, que tem a potencialidade de, se eu entendo essa missão, preencher com esperança, com alegria, com paz, com amor, com mansidão
a vida de todas as pessoas em todas as áreas. Mais para frente, Paulo vai narrar aqui, vai fazer uma nova oração. Ele vai dizer assim: peço a Deus, capítulo 3, a partir do 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é o convite de Paulo e de Deus, da palavra de Deus para você. Nós precisamos, como igreja, orar por aquilo que nós chamamos de avivamento. E avivamento tem essa compreensão de exercer, de receber plenamente o poder de Jesus em nós, nos desapegando da confiança de tradições humanas e nos transportando para esse reino da sua maravilhosa luz, para que vejamos e possamos vivenciar toda a potencialidade que a igreja tem, não como um meio de superar pessoas, mas como um meio de acolher e amar pessoas, transformando-as pelo poder que há no nome de Jesus. Meu convite para que você passe essa semana orando por isso, para que você seja a igreja comigo, para que nós sejamos uma igreja poderosa em Cristo Jesus, para que nós sejamos uma igreja missional, que cumpra essa missão de preencher tudo, em todas as coisas, com o amor e com o poder que há em Cristo Jesus. Eu não sei se você já conhece esse poder. Talvez você esteja recebendo essa lição hoje, não sei em que tempo, mas esteja recebendo agora do poder de Cristo na sua vida. E tenha certeza que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida é entregar os seus caminhos ao Senhor, receber esse amor que excede o entendimento, para ter esse coração mudado, para ter a sua vida ampliada e as potencialidades da sua vida muito maiores. Essa é a minha oração por você hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.